Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Esse será o salmo que nós vamos expor nessa noite. Vamos ler. Após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição bíblica. Salmo 84 diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Coré. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti confia. Amém, a palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, nós mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor, para te agradecer por esse momento tão singular, tão ímpar em nossa vida, quando podemos abrir a Tua palavra para sermos edificados pelo Senhor. E a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração, nos dirija em cada pensamento, em cada palavra, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença agora, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você já pensou em convidar uma formiga para morar na sua casa? Talvez vocês, crianças, já pensaram nisso. Aquela formiguinha que está abandonada, então você convida ela para morar na sua casa, você então vai dar o seu quarto, ela vai morar no seu quarto, na sua cama. Suponha que você de fato encontrasse uma formiga em uma situação de perigo e você então fizesse isso, você a levasse para casa. E essa formiga então começasse a interagir com você. A formiga entra na sua casa e vê tudo grande, tudo enorme. Você é grande demais aos olhos daquela formiga. A cama é muito grande. Tudo é estranho para aquela formiga. Afinal de contas, ela é tão pequena diante de algo tão grandioso. E a formiga, suponha que ela pudesse falar com você, então ela vai perguntar a você, por que você me convidou para morar na sua casa? Como é que você me convida? Quem sou eu? Você é grande demais para mim, tudo é grande demais para mim. E todas as vezes que a formiga entra naquela casa, algumas vezes ela sai para passear, mas todas as vezes que ela entra naquela casa, ela se sente como um ninguém que encontrou um lar. É exatamente essa a essência do Salmo 84. Alguém que chega diante do templo de Deus e se sente como um ninguém que finalmente encontrou um lar, uma casa,
um Deus tão grande, tão grandioso, que ele então suspira para estar na presença desse Deus. Ele suspira para estar naquele local onde esse Deus tão grandioso está, porque ele se sente exatamente como um ninguém que encontrou uma casa gloriosa onde ele pode finalmente adorar e servir a esse Deus grande. Essa é a sensação do Salmo. Mas antes de adentrar na mensagem do Salmo 84, é bom lembrar que esse Salmo 84, na verdade, é um salmo que faz parte do livro 3, são 5 livros que formam o Saltério. Uma característica desse livro 3 é que nós vamos encontrar vários salmos de Asaf, que mostram esse intenso contraste entre o justo e o ímpio. E agora, de forma gloriosa, ainda que não seja um salmo de Asaf, mas o Salmo 84 vai mostrar também, de alguma forma, essa grande diferença entre o justo e o ímpio. E essa grande diferença tem a ver com as suas aspirações, com os seus desejos mais profundos, considerando que o desejo maior do justo, daquele que serve ao Senhor, é estar na casa do Senhor. Esse salmo, ele contém diversos gêneros, há vários tipos de salmos. Mas esse salmo é um salmo híbrido, é uma mistura de hino, de oração, de lamento, de um cântico de Sião. É um salmo possivelmente presílico, ou seja, ele foi escrito antes do exílio, porque há uma oração clara no versículo 9, pelo ungido, cuja palavra hebraica aqui é Messias, literalmente uma oração pelo rei. O salmista não apenas compõe esse salmo, mas também lembra-se do seu rei, daquele que representava, obviamente, a estabilidade. É um salmo de gratidão, mas é um salmo também de confiança. E a ideia do Salmo 84 não é difícil de captar. O salmista anseia pelo templo de Deus, mas na conclusão do salmo, ele esclarece que o templo é apenas um símbolo de Deus. É lógico que ele imaginava que Deus era muito maior do que aquele templo em Jerusalém, mas o templo era um símbolo desse Deus. E ele então anseia por Deus, porque ele sabe que simbolicamente era ali o local onde Deus se encontrava com o seu povo. Somente Deus é aquele que abençoa o seu povo, que guarda o seu povo, e feliz então é aquele que confia nesse Deus. Esse salmo é um salmo que retrata um profundo anseio pela presença de Deus. E é a respeito disso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite, sobre o seguinte tema, para aqueles que quiserem notar: um ninguém encontra um lar. 2 pontos: o profundo anseio pela presença de Deus. Um ninguém encontra um lar. Um profundo anseio pela presença de Deus. Esse salmo é dividido pelos estudiosos em 5 partes. Essas partes são bem lógicas. Primeiro, do versículo 1 a 3, alguns dividem até o versículo 4, mas eu prefiro seguir como, inclusive, o nosso tradutor faz aqui. Você vai observar, para quem não sabe, quando você olha, quem tiver a versão atualizada, essas letras mais escuras, no primeiro verso, quão amáveis, e no versículo 4, bem-aventurados, você vai observar que tem uma letrinha mais escura, é porque o tradutor ele faz essa divisão lógica. Talvez você nunca tenha observado isso. E essa divisão parece fazer sentido. Então, do versículo 1 a 3, nós temos esse desejo do salmista pelo Deus Todo-Poderoso. No versículo 4 a 7, ele vai falar da bem-aventurança daqueles que moravam ali, e daqueles que se dirigiam ir para o templo. Alguns moravam ali, tinham esse privilégio de morar em Jerusalém, sobretudo os sacerdotes, os levitas, mas tinham aqueles que tinham que empregar uma longa viagem até Jerusalém. Ambos eram bem-aventurados. Versículo 8 a 9, nós temos a oração pelo rei, e no versículo 10 a 11, nós temos a incomparabilidade da casa e da presença de Deus, onde ele diz assim: é melhor um dia na presença de Deus do que 1000 fora dela. E por último, no versículo 12, nós temos esse grito de confiança, onde o salmista diz: feliz o homem que em ti confia. O salmo começa e termina falando do Senhor dos Exércitos. É um salmo profundamente teocêntrico. Começa com Deus e termina com Deus. Então, ninguém encontra o lar.
o profundo anseio pela presença de Deus. Vamos analisar em primeiro lugar os versos 1 a 3, o desejo pelo lugar do Senhor Todo-Poderoso. Veja como o Salmo começa, o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis! Aqui esse salmo é um salmo de um peregrino que sabe que não há nenhum local mais glorioso do que o tabernáculo do Senhor dos exércitos. É interessante que na língua hebraica esse salmo começa com 6 linhas de louvor. E na mente do salmista não é apenas maravilhoso o tabernáculo, mas também o próprio átrio. É bom lembrar que existia o templo, aquele local onde os sacerdotes entravam, e geralmente os levitas estavam. Existia um átrio, que era aquele local onde o povo ficava, onde o povo adorava, onde o povo fazia as suas orações, e eles então conversavam. E ele então vai dizer, também no versículo 2, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Não há nada melhor na mente do salmista do que, ele diz, não há nada melhor, quão amável, quão glorioso é poder estar no templo, de poder ir ali no templo, de poder estar adorando a Deus. E mesmo quando eu não entro, e obviamente eles não entravam, né? Apenas os sumos sacerdotes entravam no templo, mas mesmo ali no átrio, aquele local era maravilhoso. Quando eles então ofereciam aqueles sacrifícios a Deus. Esse salmo reflete sobre o templo como sendo o lugar simbólico da presença de Deus. Não eram as pedras que interessavam o salmista, é porque o templo na antiga aliança representava exatamente isso. Deus se faz presente ali. Então nós temos que entender essa importância do templo. É bom lembrar que quando Adão e Eva pecam, Deus então os expulsa do jardim do Éden, e Deus então na porta, no lado oriental, Deus então coloca alguns querubins impedindo o homem de entrar. Ele não podia mais entrar na presença de Deus. Mas quando Deus então manda que Moisés construa o tabernáculo, a porta do tabernáculo estava voltada exatamente para o oriente. Deus estava abrindo agora um caminho direto para a sua presença. O templo representava exatamente isso, a presença de Deus. Deus está no meio do seu povo. Então aquela coluna de fogo, aquela coluna de fumaça apontava isso. Lá no meio da nação está o tabernáculo. As tribos então eram montadas ao redor do tabernáculo, mas Deus estava ali. E essa mesma ideia, ainda que quando o povo entra na terra prometida não há mais aquela nuvem, mas na antiga aliança, o templo também, depois eles constroem o templo, e Salomão faz isso. O templo simbolizava exatamente isso, a presença de Deus. Deus está ali. Era ali o grande encontro com Deus. Era o local onde o povo ia adorar, onde ia buscar o perdão, onde ia buscar a graça de Deus, onde ia para as festas se alegrar na presença de Deus. Tudo na vida do povo girava no templo. E o salmista está dizendo, é maravilhoso estar no templo do Senhor. E por quê? Porque esse local não é um local de qualquer um. Veja como ele chama a Deus, o Senhor dos exércitos. E essa frase significa esse Deus que tem poder sobre todas as coisas. Ele é o rei de todas as coisas. Ele é o rei do universo. Ele é o Senhor de todas as batalhas. O peregrino sabe que ainda que Israel tenha o seu rei, ele até ora pelo seu rei, mas ele sabe que em última instância, quem controla todas as coisas é Deus. E agora, aquele templo retratava esse Deus grande, o Senhor dos exércitos. E é por isso que ele diz, a minha alma suspira e desfalece. Essa palavra hebraica que ele usa aqui para suspirar, significa e sugere a ideia de um desespero. É quando você está suspirando, anelando por alguma coisa. Como eu suspiro, como é bom ir para a casa do Senhor. Como eu suspiro esse momento de ir até o templo. A minha alma suspira e desfalece. Esse verbo desfalecer, essa palavra, aliás, desfalecer, tem o significado de ser completamente consumido por isso. É quando você é consumido por uma ideia, consumido por um pensamento. Ele diz assim, como é bom estar na casa do Senhor, como eu amo o tabernáculo de Deus. A minha alma, ela suspira por isso. É como se fosse um desespero no meu coração.
Usando uma linguagem moderna e contemporânea, eu fico contando no meu relógio as horas de estar na casa do Senhor. A minha alma é consumida por isso, ela desfalece. Como é bom estar nos atos do Senhor. O meu coração exultam pelo Deus vivo. Observe que não eram as paredes que interessavam ele. O seu coração ansiava por Deus. Era Deus. Ele queria estar na presença de Deus, ele queria adorar a Deus. E é por isso que no versículo 3 ele usa essa metáfora tão bela. O nosso tradutor usa a palavra pardal, na verdade nós não sabemos que tipo de pássaro é. É apenas a ideia de um pássaro pequeno. A Septuaginta traduz, que era a versão para o grego, traduz do hebraico para o grego, traduz por pardal, e geralmente os nossos tradutores seguem. Mas o fato é que a ideia de um pássaro pequeno que encontra casa, a andorinha que encontra ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Veja que imagem bela. Ele chega e lembra que ali no templo, ele observa aqueles pássaros ali, se aninhando no templo, e metaforicamente, o adorador, ele é como um passarinho, ele é como um pássaro, ele sai do seu lugar, sai da sua casa e encontra ali no templo a sua casa. É isso que ele está dizendo, aqui é a minha casa, é onde eu encontro Deus, é onde eu encontro os teus altares. E veja como ele diz, Rei meu e Deus meu. Deus não é apenas o Senhor dos exércitos, aquele Deus longe, distante. Veja como o salmista diz, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Deus. E como é bom estar na presença dEle. Eu me sinto como pardal, eu encontro uma casa. Nós poderíamos até usar a linguagem e a figura da formiga. A formiga encontra uma casa. Uma casa. Onde ele é acolhido por esse Deus. Essa é a primeira imagem do Salmo. Esse desejo pelo templo e pela presença de Deus, como sendo o melhor sentimento, o melhor desejo na vida de alguém. A partir do versículo 4, o Salmo agora vai se concentrar na bênção dos peregrinos. E ele então diz o seguinte, bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então quando ele pensa naquele lugar, ele diz assim, e essa linguagem da bem-aventurança, o que é o bem-aventurado? É aquele que é bendito segundo Deus. É aquele que Deus olha e diz assim, esse encontrou a verdadeira felicidade. Então o salmista quer dizer que bem-aventurados são aqueles que habitam em tua casa. Possivelmente ele está se referindo àqueles sacerdotes, àqueles levitas, ou aquelas pessoas que moravam em Jerusalém, que estavam perto, que o tempo todo passavam e circulavam e viam o templo, e viam Jerusalém, e podiam sempre ir ali ao átrio do Senhor. Ele diz assim, como é feliz aqueles que vivem perto desse lugar. Como é bom. Feliz é aqueles que moram, que vivem perto, que vivem louvando perpetuamente, que continuamente são lembrados da bondade do Senhor. Mas no versículo 5 ele vai falar também daqueles que não moravam perto. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. E aqui nós temos um debate muito intenso no versículo 5 sobre a tradução. A tradução nossa diz o seguinte, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. A NVI traduz da seguinte forma, como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. É bem diferente. E por que há essa dúvida sobre a tradução? Qual seria a tradução? Deixa-me dar uma tradução bem literal do texto hebraico que você vai talvez entender. Uma tradução bem literal seria, bem-aventurado o homem que encontra força em ti, os caminhos estão em suas mentes. Então, essa frase é uma frase difícil, e é por isso que vários tradutores diziam o que é que ele quer dizer quando ele diz que os caminhos estão em sua mente. E é por isso que a NVI vai traduzir com essa mente de peregrino, e parece que é exatamente essa a ideia. Bem-aventurado o homem cuja força está em Deus,
Mas os caminhos, que caminho? O caminho para o templo, o caminho para Jerusalém. O tempo todo ele está pensando nisso. Ele vive a sua vida, mas a sua mente, o seu coração está em chegar na presença de Deus. Esse é bem-aventurado. São os peregrinos, aqueles que não moravam ali, mas o tempo todo eles estavam pensando, enfrentar aquelas viagens e chegar ali no templo. Mas não era sempre um caminho fácil. Versículo 6 diz, e eles, passando pelo vale de Baca, literalmente é o vale de Baca, fazem dele um manancial. O que é esse vale de Baca? Bom, essa palavra Baca, não existe nenhum local no Antigo Testamento que seja chamado vale de Baca. O nosso tradutor diz vale árido. Essa palavra Baca, etimologicamente, na língua hebraica, tem a ideia de choro. Pode ser que o salmista aqui esteja se referindo à vegetação, como a árvore de bálsamo, que cresce em lugares áridos e goteja água como lágrimas. Mas esse vale de Baca, ele é muito claro, ele simboliza a aflição. Não era fácil chegar. Muitas vezes eles tinham que enfrentar perigos ao longo do caminho para chegar no templo. E esses perigos são chamados pelo salmista como os vales de Baca. Mas mesmo aqueles peregrinos, com a sua mente, com o seu desejo de estar na presença de Deus, eles então passavam esses vales de Baca, e esses vales terríveis de lágrima, de choro, se transformavam em um manancial de bênçãos. O cobre a primeira chuva, mesmo naqueles locais áridos, a bênção de Deus estava com eles. E eles então iam para a casa do Senhor. Versículo 7 diz que eles vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então, apesar das dificuldades, é possível também que aqui tem um sentido metafórico, apesar das dificuldades da vida, eles lutavam contra as dificuldades, então chegavam na presença de Deus. Deus os fortalecia, eles iam indo de força em força, até que chegavam ali. Veja o versículo 7. Até que eles aparecem diante de Deus em Sião, até que eles entravam ali. Apesar de todas as lutas e as dificuldades, eles chegavam naquele local. Deus os levava lá. Eles passavam pelos os vales de Baca, mas Deus transformava esses vales em bênção. Eles conseguiam superar as dificuldades e chegar. No versículo 8 a 9, o salmista então agora faz uma oração, pedindo pelo rei. E mais uma vez ele se dirige a Deus no versículo 8, como Senhor Deus dos exércitos. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvido, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. A palavra aqui é Messias, contempla o teu Messias. Obviamente, ungido era o termo que era usado para o rei. E por que ele está orando pelo rei? Porque ele sabe que o rei representava a estabilidade da nação. Era a liderança política, mas também representava a fidelidade religiosa. Dependia muito disso, nós vemos isso. Quando o rei era infiel, geralmente levava o povo para a infidelidade. Quando o rei era fiel, levava o povo para o caminho da fidelidade. A liderança representa isso. Uma liderança infiel, o povo então segue no caminho dessa liderança infiel. E eles aqui então oram: Senhor dos exércitos, tem misericórdia, olha para o nosso rei. Tem misericórdia. Ele chama Deus de escudo nosso. O Senhor é o nosso protetor, não é o nosso rei. Quem nos defende, quem nos guarda, quem nos protege é o Senhor, mas tem misericórdia do nosso rei. No versículo 10 e 11, o salmista agora, ele muda o seu tom, a sua temática, e aponta a incomparabilidade da casa e presença de Deus. Ele faz essa oração, lembra dos peregrinos, e ele agora volta à ideia do templo. E ele então vai fazer uma comparação maravilhosa. Ele diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Ele não podia entrar no Santo dos Santos, no templo. Eles não entravam, mas está ali fora, fazendo aqueles sacrifícios,
lembrando que Deus ali estava perdoando o pecado dele, do seu povo, adorando, ouvindo aquelas músicas, os levitas cantando. Ele diz assim: um dia ali é melhor do que 1000 longe daquele local. Um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. É melhor estar na casa de Deus do que estar nas tendas, na casa da perversidade, no caminho da maldade. E ele então vai dizer por quê. Por que é melhor estar na presença de Deus? Porque o Senhor é sol e escudo. Essa metáfora é maravilhosa. Deus é um Deus cheio de sol, e o sol tem a ver com a sua graça, com a sua bondade. Deus é bom, é gracioso, mas Ele também é escudo, é um Senhor protetor, é o Senhor que dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Deus abençoa os peregrinos, Deus escuta as suas orações, Deus dispensa a sua graça, Deus os protege, eles de fato se sentem abrigados naquela casa, diante da presença de Deus. Um dia ali é melhor do que 1000 fora. E é por isso que o Salmo termina com esse grito: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em Ti. Bendito é o homem que confia em Ti. Bendito é aquele que confia, porque Tu és o Senhor dos exércitos, bem-aventurado. Observe que ele diz: bem-aventurado é aquele que mora ali na casa, estava ali por perto. Bem-aventurados são aqueles peregrinos que estão sempre com a sua mente no templo e em Deus, mas muito mais bem-aventurado é aquele que confia em Deus em qualquer circunstância, estando perto ou longe daquela casa. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Como é que nós, na Nova Aliança, devemos ler esse salmo? Se eu parasse aqui e fizesse uma série de aplicações, eu estaria sendo um judeu, mas nós não somos. Nós somos um cristão ou cristãos. E quando Jesus, lá no caminho de Emaús, abriu os salmos e abriu a lei, ele começou a explicar aos discípulos como ele estava ali. Então, há muitos cristãos que não sabem ler o Salmo 84. Eles leem o Salmo 84 e dizem: que bom que eu vou para Betel, aquele templo tão bonito. Ai, que bom, chegou domingo, eu vou lá para casa, para o templo, e veio observar tudo aquilo. Realmente nós achamos e pensamos que esse salmo deve ser lido dessa forma na Nova Aliança. Esse é um medo engano. Nós temos que ler esse salmo à luz da Nova Aliança. E como é que nós, então, aprendemos? Deixe-me ensinar alguns textos bíblicos para você. A primeira verdade que nós aprendemos está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou. Eu vou ler como está o texto hebraico, aí vocês vão entenderem o ponto. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, é assim que está no texto grego, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja, Deus estava de forma simbólica com o seu povo ali no templo, mas agora quando Jesus se faz carne, Deus mesmo tabernacula, Deus se faz carne. Algo glorioso acontece quando o Senhor Jesus vem. É por isso que quando Ele morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga de alto a baixo, ou seja, isso implicava que aquela velha ordem do templo, ela havia perdido o significado. Agora Jesus é o templo na nova aliança, e João também vai dizer isso no capítulo 2, acompanhe comigo, por favor, do Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 19 a 22, diz assim, Evangelho de João 2, 19 a 22. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera, e creram na Escritura e na palavra. Então, quando Jesus morre e ressuscita, ali nós temos algo glorioso. Jesus ressuscita e sobe aos céus, e o Espírito então desce, e agora Deus está presente com o seu povo. Nós não temos mais um templo físico.
Então, quando nós lemos o Salmo 84 para nós cristãos, não é uma aspiração por um lugar, é uma aspiração por Cristo. É uma aspiração para estar na presença de Cristo. É uma aspiração para estarmos juntos com o povo de Deus, onde quer que seja. Pode ser aqui, pode ser embaixo de uma árvore, pode ser em uma casa de irmãos, onde estiver Cristo com o seu povo, o nosso coração então anseia por Ele. Porque Ele é o nosso templo. E nós agora fazemos parte, porque nós somos o seu corpo, nós somos esse templo na nova aliança. Isso é glorioso, irmãos. Deus habita entre nós. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então agora na nova aliança, a nossa aspiração é por Cristo. E onde Cristo está? Ele está no meio do seu povo. Não há nada melhor do que estar com Cristo e com o seu povo. Nós aqui somos as pedras desse templo. 1 Pedro, abra por favor também a última vez a sua Bíblia. Um outro texto onde Pedro também vai explicar essa verdade, para que você nunca mais leia esse salmo de forma errada e fique pensando em templos. Na nova aliança nós não temos mais templos sagrados. O templo é a presença de Cristo. Onde quer que Ele esteja, ali nós estamos na presença de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante, diz assim, chegando-se, pois, a Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Na nova aliança nós não temos templos, não temos sacerdotes, não temos sacrifícios. Agora nós somos esse povo de Deus, que agora podemos chegar a Deus mediante o sacrifício glorioso de Jesus Cristo. Vocês percebem? Então, nós temos que ler esse salmo dentro dessa perspectiva cristã. Então, como é que esse salmo se torna vívido para nós? Quando eu leio esse salmo, como é bom e agradável, Senhor, os teus tabernáculos e os teus átrios, eu digo, como é bom e agradável estar na presença de Cristo, como é bom e agradável estar cultuando ao Senhor com os meus irmãos. Eu não penso em pedras, eu penso em pessoas. E aqui nós temos que contemplar exatamente a grandiosidade desse salmo para nós na nova aliança. Porque se aqueles peregrinos ansiavam e pensavam do templo como algo glorioso, porque Deus estava simbolicamente ali, e através daqueles sacrifícios simbólicos, Deus perdoava o pecado do povo, imagine nós na nova aliança, que temos a convicção de que Cristo se fez carne, de que Ele morreu na cruz do Calvário, de que Ele ressuscitou, de que o Espírito está em nosso meio. O nosso desejo pela presença de Deus devia ser muito maior do que aqueles homens da antiga aliança. Nós tínhamos que suspirar. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom reunir com o povo para adorar. Como é bom, dia de domingo, estar na casa do Senhor e ter essa mentalidade de um peregrino. Como deve ser maravilhoso ser um ministro do Evangelho. Você já imaginou o privilégio de pregar, de estar todos os domingos, anunciando a palavra de Deus? Que coisa maravilhosa! Como é bom podermos estarmos reunidos, cantando, adorando ao Senhor. Eu não vejo a hora de chegar o domingo, o dia da ressurreição. É assim que nós lemos esse salmo. Como é bom estar com Cristo e com a igreja. Mas não é apenas esse pensamento que nós devemos ter. Nós devemos ter também aquele pensamento da formiga. Eu estava lendo outro dia a história de um jovem chamado Pedro. É chamado a criança feral.
Ele foi um jovem que no século XVIII foi encontrado em uma cidade da Alemanha. Ele foi encontrado na floresta por alguns homens, alguns caçadores. Ele não falava, aliás, ele emitia os sons de animais, possivelmente ele havia sido abandonado na floresta e foi criado por animais, possivelmente lobos. Não falava, se vestia da pior forma possível, praticamente nu. E aquilo foi um delírio para a cidade. Isso é uma história verídica. Foi um delírio para a cidade. Uma criança, a criança que foi encontrada, quem é o pai? Não se encontrava o pai. E essa história percorreu tanto que o rei da Inglaterra, o rei da Alemanha, George, soube da história e mandou trazer o jovem para o Palácio Real. Mandou convidar, e ele foi trazido para o Palácio Real. Obviamente, aquele misto de curiosidade, quem é esse jovem, esse menino lobo? Aos poucos, ele servia de alguma forma de entretenimento na corte, mas algumas pessoas então começaram a ter compaixão, começaram a ajudar, a vesti-lo, a dar bons modos a ele. E aquele menino lobo, que era uma fera por dentro, agora estava morando em pleno Palácio Real. O final da história não é feliz, é triste. Mas eu fico me lembrando, e fiquei pensando, aliás, qual era a atitude daquele menino de estar em um local tão glorioso, tão glamuroso, alguém que foi criado por animais, que devia ter as lembranças terríveis de antes, mas agora estava ali naquela corte, em meio à riqueza, à opulência. Aquele menino fera estava vivendo ali, na corte imperial. Voltando àquela imagem da formiguinha, esse deveria ser o nosso sentimento. Porque quem somos nós para estarmos na presença de Deus? Quem somos nós para termos o privilégio de adorar um Deus vivo e verdadeiro? Nós estamos longe, distantes, no mundo. Diante de um Deus grande, grandioso, nós não éramos ninguém. Nós éramos menos do que formiga, diante de um Deus que é o Rei do universo. Quando nós olhamos o universo e vemos o tamanho do universo, e vemos o tamanho da terra e nos comparamos em tamanho com a grandeza do universo, imaginamos o Deus que criou o universo, e esse Deus glorioso, majestoso, se faz carne, morre, nos salva, e mediante o Espírito transforma a nossa vida, e um dia nos chama para a sua casa, nos chama para entrarmos na presença dEle, e esse deveria ser o nosso sentimento, um ninguém que encontra uma casa. Uma formiga que chega diante de um Deus grandioso e diz: meu Deus, como tu és grande, mas tu és o meu Deus, tu és o meu Rei. Não há nada melhor do que te servir. Isso deveria mudar a nossa perspectiva da adoração, do culto, do domingo, do dia do Senhor, da igreja. Nós estamos vivendo o evangelho da dignidade. As pessoas dizem, isso é pequeno demais para mim. Mas o verdadeiro evangelho é, quem sou eu para fazer isso? É o evangelho daquele centurião, quando ele convida Jesus para ir até a sua casa, e Jesus vai, e ele diz: Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa, Senhor. Se o Senhor precisa falar, quem sou eu? Eu sou um pecador. Quem somos nós para estarmos aqui nessa noite? Você já parou para pensar nisso? Quem somos nós para estarmos aqui? Foi a graça de Deus que nos trouxe até aqui. Porque se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos em outros lugares, achando que estaríamos felizes, mas estaríamos perdidos e condenados eternamente. Então o Salmo 84 tem essa lição poderosa: não há nada melhor do que a presença de Deus, não há nada melhor do que estar com o povo de Deus, não há nada melhor do que fazer parte da igreja de Cristo. Ela não é perfeita, mas ela é a igreja de Cristo. Como é bom servir ao Senhor e à sua igreja. Como é bom dedicar a nossa vida e energia ao Senhor e à sua igreja. É esse pensamento.
esse pensamento que nós temos. Então, o que é que você pensa do Senhor e da igreja? Um cristão verdadeiro, todas as vezes, quando ele vai para a igreja, o seu coração é exatamente como o do salmista. Ele está pensando, a sua mente está nisso. Você passa a semana, mas o seu coração está ali, junto com os irmãos, adorando o Senhor. Você suspira, você tem uma mente de peregrino. E você enfrenta lutas ao longo da sua vida, ao longo da semana, batalhas tremendas, vales de Baca, momentos de sofrimento, de lágrimas, de dores, de lutas financeiras, de lutas familiares, mas você vai indo de força em força, porque o Senhor vai nos conduzindo, o Senhor está conosco, porque Cristo prometeu que nunca vai nos abandonar, Ele está conosco. E bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, porque não há nenhum lugar melhor do que estar na presença de Cristo. E todas as vezes que eu entro na presença de Cristo, eu me lembro da formiguinha. Eu sou um ninguém que encontrou um lar. Eu sou um ninguém que agora pode servir um Deus grandioso. É uma mensagem maravilhosa. E é por isso que a cada domingo, todas as vezes que eu entro na porta, não desse templo, mas para esse momento da adoração, o meu coração suspira e desfalece. Como é bom estar junto a Deus. Como o salmista, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Que Deus possa fazer com que os nossos corações, irmãos, anseiem por isso. Vamos ensinar os nossos filhos a ansiar por isso. Um só dia, 10 minutos aqui, na presença do Senhor, é melhor do que 1000 fora dele. E ao longo da nossa semana, cada minuto na presença de Cristo, é melhor do que todas as horas distante de Cristo. Nós temos perdido algo terrível como cristãos. Nós temos perdido o privilégio da comunhão com o nosso Senhor. Nós somos como aquela formiguinha, mas que quer assumir o seu próprio destino, mandar no rei, ou viver de forma profunda e ingrata com tudo que esse rei fez por nós. Que Deus nos livre de vivermos assim. Que possamos viver sempre cheios de gratidão. Mas para concluir, eu queria lembrar daquilo que nós cantamos hoje. Jesus diz, eu fui preparar lugar, mas eu vou voltar. E vocês vão morar onde eu moro. A igreja, o templo, é um protótipo de algo muito glorioso que nos espera. Então, você como peregrino, todos os domingos você sai da sua casa e vem para a igreja e se desloca. Mas você sabe que esse deslocamento para estar com os irmãos aponta para um deslocamento muito mais glorioso que está acontecendo na sua vida à medida que você vai envelhecendo. É um deslocamento para a eternidade. É aquele deslocamento onde um dia nós vamos estar na presença de Cristo e Ele diz assim, eu fui preparar lugar para vocês. Vocês são peregrinos. Então, ao entrarem nessa casa, quando vocês estiverem adorando a Deus, nunca percam essa alma de peregrino. Vocês não foram feitos para esse mundo. Nós somos peregrinos. Se a formiguinha ficou extasiada com a nossa casa, imagine se você levasse ela lá para um palácio presidencial. Há coisas muito maiores que esperam pelas formiguinhas. Há coisas muito mais gloriosas, coisas que os nossos olhos nem imaginam que verão, quando o Senhor Jesus voltar. Aí viveremos com Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o Senhor. Essa é a nossa
gloriosa aspiração como peregrinos. O nosso coração só vai se aquietar completamente quando nós chegarmos na glória. Enquanto isso, nós vamos de força em força com a graça do Senhor. Amém. Bendito Deus, obrigado pela tua palavra, que tanto nos ensina. Muito obrigado. Obrigado por estar na presença do Senhor nessa noite. O nosso coração se enche de alegria na tua presença. Nosso coração se enche de alegria ao estarmos experimentando a comunhão com os irmãos. O nosso coração se enche de alegria de poder adorar o Deus vivo e verdadeiro. Nosso coração se enche de alegria e suspira sempre quando nós estamos distantes do Senhor, porque não há nada melhor do que estarmos perto de Ti. Nosso coração suspira porque Ele quer estar perto do Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está aqui nessa noite, porque às vezes nós estamos vivendo de uma forma completamente equivocada a nossa vida. Nós achamos que nós somos o centro da nossa vida, que podemos dirigir a nossa vida como nós bem queremos. E esquecemos que é pela Tua graça, é pela Tua bondade, que o Senhor não apenas nos salva, mas nos inclui na igreja do Cordeiro. Como o Senhor Jesus mesmo diz, a minha igreja. Obrigado por esse privilégio de servir ao Senhor e servir à Tua igreja. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.